Caros jovens, muito boa tarde. É um prazer poder falar com vocês. Me chamo Leonel Fernandes, sou um coordenador aqui em Curitiba. Hoje nós vamos estudar Ilamã 10 e, como eu sempre digo, o livro de Mórmon é o manual do verdadeiro discípulo do Salvador Jesus Cristo. Hoje aprenderemos mais sobre o poder selador, também aprenderemos mais sobre como ser fiéis e diligentes, né? Durante bastante tempo, não apenas uma vez ou outra vez em nossa vida, mas durante um grande período de tempo, e como receber respostas também às nossas orações por meio de ponderar as Escrituras. Então vamos abrir aqui em Elamã, no capítulo 10, que é a nossa aula hoje, e eu gostaria de começar falando um pouquinho a respeito deste princípio de permanecer sozinho. E ele diz assim: aconteceu que surgiu entre o povo uma divisão, de modo que se apartaram uns para um lado e outros para o outro lado, e seguiram seus caminhos, deixando Nefe, que se achava no meio deles, sozinho. Muitas vezes nós podemos nos sentir assim como Nefe, ter uma grande multidão e se sentir sozinho, ou ter que ficar sozinho porque a multidão vai para um lado que você não quer ir. O caminho que leva ao céu atualmente não é o caminho da maioria, tá? Talvez a maioria não queira voltar à presença de nosso Pai, ou não queira viver os princípios que levam de volta à presença de nosso Pai celestial. Então, talvez você tenha que tomar a decisão de permanecer sozinho, porque você não segue a multidão. Não somente Nefe nos deu exemplo, como o Salvador Jesus Cristo muitas vezes permaneceu sozinho. Ele é o grande exemplo de permanecer sozinho, de ponderar, de se retirar para um local, para ficar sozinho, para ponderar a respeito de seu ministério e de tantas outras coisas que ele tinha que levar em frente. E talvez até o Salvador da humanidade muitas vezes teve que ficar sozinho. Esse é um grande exemplo para nós do Salvador, de Nefe e de muitos outros profetas e de muitos outros irmãos que decidem não seguir a multidão e ficar sozinho. E aconteceu que tomou o caminho de sua casa, refletindo sobre as coisas que lhe tinham sido reveladas. E aconteceu que, enquanto assim meditava, estando extremamente desanimado, muitas vezes nós nos sentimos assim como Nefe. Cristo também já se sentiu assim, tá? Muitas vezes estamos desanimados, talvez até possamos nos sentir desamparados, mas independente da situação que nós estejamos, ele também aproveitou essa situação para ponderar a respeito das coisas que o Senhor estava ensinando ele, a respeito das coisas que tem nas Escrituras. Este é um princípio que leva à revelação. Ponderar um princípio pode nos levar a aprender mais sobre o Salvador Jesus Cristo. Vamos usar aqui um exemplo, tá? Em Doutrina e Convênio 138 diz o seguinte: em 3 de outubro de 1838, sentei-me em meus aposentos. Esse é o presidente Joseph F. Smith, ok? Onde foi dada a revelação da redenção dos mortos. Essa revelação maravilhosa seguiu-se depois de ponderar também. Ele diz assim: refletindo sobre o grande sacrifício expiatório que foi feito pelo Filho de Deus para a redenção do mundo. Enquanto e grande e maravilhoso amor manifestado pelo Pai, e pelo Filho, na vinda do Redentor do mundo, para que por meio de sua expiação e pela obediência aos princípios do Evangelho, a humanidade fosse salva. Enquanto assim estava ocupando minha mente, ela voltou-se, tá? Enquanto ele estava refletindo sobre o sacrifício expiatório de Cristo, sobre o poder do Salvador, sobre a grande importância do Salvador no plano de redenção, sua mente voltou-se. Ele já recebeu inspiração, já recebeu revelação. Ele foi lá onde é que a revelação estava mandando. Ele foi lá para os escritos do apóstolo Pedro, aos santos da antiguidade, no ponto da Galácia, Capadócia e outras partes. E aí ele leu a Bíblia, li os capítulos 3 e 4 da primeira epístola de Pedro, e ao ler fiquei muito impressionado,
mais do que havia ficado antes, com as seguintes passagens: portanto, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus mortificado na verdade na carne, mas vivificado em espírito, no qual foi e pregou aos espíritos em prisão. E aí ele disse: enquanto refletia sobre estas coisas que estão escritas, sobre isso, os olhos do meu entendimento foram abertos, e o Espírito do Senhor repousou sobre mim. E aí ele teve essa grande visão. Que coisa maravilhosa! Como ponderar abre o caminho para recebermos revelação. Ele deu uma grande chave aqui também, ponderar a respeito do sacrifício expiatório do Salvador Jesus Cristo. Eu gostaria de ler um outro discurso aqui, partes de um discurso do elder Richard D. Scott, que ele fala sobre essa importância do poder das Escrituras e o poder de ponderar a respeito das, das Escrituras sagradas, né? Primeiro ele diz que as Escrituras são como um facho de luz que iluminam nossa mente e dão lugar à orientação e à inspiração do alto. Inspiração é revelação. Então, as Escrituras são a chave para que nós possamos receber inspiração. Ele continua dizendo: uma grande força pode vir através da memorização das Escrituras. Como anda a sua memorização das Escrituras, tá? Uma escritura memorizada torna-se um amigo constante que não esmorece com a passagem do tempo. Agora ele começa a falar: ponderar uma passagem de escritura pode ser a chave para desbloquear a revelação, bem como a orientação e a inspiração do Espírito Santo. As Escrituras podem acalmar uma alma agitada, dando-nos paz, esperança e renovação em nossa confiança, em nossa própria confiança e capacidade de superar os desafios da vida. Elas têm grande poder de curar problemas emocionais. Quando a fé no Salvador, elas podem acelerar a cura física. As Escrituras são a chave. Lembra, Nefe estava meditando sobre aquilo que o Senhor tinha já revelado para ele, que são as Escrituras. Nós temos grande parte daquilo que o Senhor já nos revelou para que nós possamos seguir o nosso caminho, assim como Nefe, tá? Então ele diz que enquanto ele seguia o seu caminho, ele estava ponderando, assim como Leí também lá em 1 Nefe 1, enquanto ele voltava para casa, ele meditava sobre as coisas que tinham sido ensinado pelo que os profetas tinham ensinado lá em Jerusalém. E por ele ter ponderado, orado, o Senhor abriu os céus e ele teve mais revelação. Essa é uma grande chave para que nós possamos receber revelação. Vamos ver mais algumas declarações tão importantes que nós temos aqui a respeito disso. Olhem só o que o Elder Ballard diz. É importante aquietar-nos, ouvir e seguir o Espírito. Simplesmente temos distrações demais que chamam nossa atenção, como nunca antes na história do mundo. Todos precisam de tempo para meditar e contemplar. Até o Salvador do mundo, durante seu ministério mortal, encontrou tempo para isso. Vamos ver outras declarações tão importantes, né? Como posso entender melhor e refletir? Mas quando ponderamos, propiciamos a revelação do Espírito. Ponderar para mim é a meditação e oração que faço depois de ler e estudar as Escrituras com atenção. Como anda o meu estudo das Escrituras? O senhor tem muito que falar. O presidente Nelson, recentemente, ele tem enfatizado isso com grande força. O senhor quer falar conosco. E uma das maneiras que o senhor tem é, depois que nós estudamos, nós ponderamos a respeito daquilo que nós estudamos. E o senhor depois tem como falar conosco.
O Elder Bednar continua ensinando. A palavra ponderar significa refletir, pensar, meditar, considerar. Ponderar sobre as Escrituras, portanto, é refletir reverentemente a respeito das verdades, experiências pessoais e lições contidas nas obras padrão. O processo de ponderar leva tempo e não pode ser forçado, apressado ou acelerado. Escrever o que aprendemos, pensamos e sentimos ao estudar as Escrituras é uma maneira de ponderar e convidar vigorosamente o Espírito Santo para continuar a nos instruir. Se queremos receber mais revelação, Deus fala com você, jovem. Ele pode falar. Ele pode falar comigo, ele pode falar com qualquer pessoa. Precisamos aprender o processo. Grande parte desse processo de recebermos respostas às nossas perguntas é o processo de ponderar a respeito daquilo que estamos aprendendo. Não podemos ler as Escrituras apressadamente. Não podemos ler as Escrituras porque é um mandamento. Nós devemos nos deleitar ao estudar as Escrituras. Nós devemos nos deleitar ao aprender sobre o Salvador Jesus Cristo. E assim tem como o Salvador nos inspirar e ajudar em nosso processo de aprendermos mais. Então, foi isso que aconteceu com Nefe, ok? Enquanto ele estava ponderando e meditando, tá? Em virtude da iniquidade do povo nefita, suas secretas obras de trevas e seus assassinatos e pilhagem, toda sorte de maldade. E aconteceu que, enquanto estava assim meditando em seu coração, eis que ele ouviu a voz do Senhor, dizendo: Eis que ele recebeu revelação. Então, minha primeira pergunta que eu tenho para vocês é a seguinte pergunta. Vamos lá, pera só um pouquinho. Quais são as distrações que podem tornar difícil meditar sobre as coisas espirituais? Essa é que você tem que responder lá no formulário. Ok? Então vamos agora continuar lá em Elamã 10, no versículo 4 e 5. Vamos ver a revelação, o que foi que ele disse. Bem-aventurado és tu, Nef, pelas coisas que tem feito, pois observei que fostes infatigável em pregar a este povo as palavras que te dei. E não temeste, nem te preocupaste com a tua própria vida, mas procurastes conhecer a minha vontade e cumprir os meus mandamentos. Ele foi diligente, independente da situação. Independente da sua situação e ser dirigente, ele procurou conhecer a vontade do Senhor. Independente se sua vida corria risco ou não. Ele queria saber, eu quero saber qual é a vontade do Senhor, o que, que o Senhor quer que eu faça. E agora, por teres feito isso com tanta perseverança, eis que te abençoarei para sempre. Te farei poderoso em palavras, em ações, em fé, em obras, sim, para todas as coisas que se realizem segundo tua vontade, pois nada pedirás que seja contrário à minha vontade. A gente já vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre o poder que ele recebeu. Mas vamos nos concentrar agora na diligência em meio aos desafios. Não somente na diligência, mas em nossa perseverança em fazer as coisas certas e buscar saber a vontade do Senhor, colocar a vontade do Senhor acima da nossa própria vontade. Um grande exemplo que nós temos é o Salvador Jesus Cristo. Jesus Cristo sempre buscou fazer a vontade do Pai, e não só fazer a vontade, mas colocar a vontade do Pai acima de todas as coisas. Na hora de tomar o cálice amargo, que foi o meu pecado, a minha falta de habilidade e de toda a humanidade. Ele colocou a vontade do Pai acima de todas as coisas. Na hora de beber esse cálice, as Escrituras ensinam que talvez ele disse, né? Talvez não, ele disse, né? Se existia uma outra maneira, se existia um outro meio, mas ele faria aquilo que o Senhor
desejasse que ele faria, né? E ele tomou a taça amarga, sem se tornar amargo. Ao tomar essa taça amarga, ele proporcionou a cada um de nós a oportunidade de voltar à sua presença. Então, gostaria de usar alguns exemplos aqui, de buscar fazer a vontade do Pai. A todo jovem desta igreja, todo rapaz desta igreja, temos diversos profetas enfocando a respeito disso. É responsabilidade dos sacerdotes sair em missão. As moças são muito bem-vindas. Se elas orarem, sentirem o desejo, elas devem ir para o campo missionário. Mas a todo rapaz não precisa orar. Essa é a vontade do Senhor. Se você tem saúde necessária, você deve servir uma missão de tempo integral. Então, minha pergunta é, essa não é para você responder, essa é só para você ponderar a respeito. A sua hora da missão está chegando, independente se você tem 14, 15, 16, passa muito rápido um ano. Estou disposto a seguir a vontade de Deus, deixando os meus afazeres, deixando talvez a faculdade, deixando os estudos e seguindo ao Senhor, fazendo a vontade dele ao servir uma missão de tempo integral. No campo missionário, estou disposto a continuar fazendo a vontade do Senhor, de talvez deixar os meus próprios desejos e seguir a vontade daquele que tudo sabe. Vamos ver uma declaração do, do Elder Ryland. Olha só o que o Elder Ryland ele diz: quando ponderamos sobre a bondade de nosso Pai Celestial e de Jesus Cristo, nossa confiança neles aumenta. Nossas orações mudam porque sabemos que Deus é nosso Pai e somos seus filhos. Não buscamos mudar sua vontade, mas alinhar nossa vontade à dele e garantir para nós as bênçãos que ele deseja conceder desde que as peçamos. Ansiamos por ser mais mansos, mais puros, mais constantes, mais semelhantes a Cristo. Essas mudanças nos qualificam para recebermos as bênçãos celestiais. Neste processo de saber a vontade de nosso Pai Celestial, precisamos alinhar os nossos desejos à vontade dele. Nesse processo também buscamos ser mais mansos, mais ensináveis, mais doutrináveis, mais qualificados para receber essas bênçãos. Assim, recebemos as mesmas bênçãos que Neve e as mesmas bênçãos que Cristo recebeu. Ao buscarmos alinhar a nossa vontade com a vontade do Senhor, vejam só este vídeo maravilhoso que nós vamos ver aqui do Elder D. Todd Christofferson. Esperem só um minutinho para que eu possa compartilhar o som também deste vídeo. Tell God how and when He responds to our prayers. You can't dictate to Him. You have to say, I'm always open, I'm always ready, I'm always willing to hear. Years ago, when I was a teenager, I had the chance to be at the Sacred Grove. I entered there alone, no one else was around. And I thought, this is really the perfect setting for me to pray and to receive kinds of answers that Joseph Smith did here in this very place. And I wanted some kind of confirmation, whatever the Lord would give me and however He would speak, of all that had happened there and the truth of the related to the restoration of the gospel. So I have to say I was very sincere. I prayed with deep sincerity for a long time, but nothing came. There was no response. There was no answer. I didn't hear anything. So finally I gave up and left. And I was obviously disappointed. I didn't know what I'd done wrong or what I should have done that I didn't do.
And I thought a lot about it, about just 6 weeks later, as I was home. Uh, I was reading in the Book of Mormon. I was pondering a little quiet moment. And then, even without asking, there came flooding over me that confirming spirit when the Holy Spirit speaks to our spirit. And I knew. But I learned from that experience that you can't tell God how and when he responds to our prayers. You can't dictate to him. You have to say, I'm always open, I'm always ready, I'm always willing to hear. So it taught me a lot. It taught me that he does answer, and we do hear him, but it's as he determines best in his wisdom and his love. O Senhor tem seu modo e seu tempo para responder às nossas perguntas. Normalmente, Ele vai responder quando nós estivermos dispostos a seguir aquilo que Ele está ensinando. Então, minha segunda pergunta é: o que você aprendeu com este vídeo do Elder de Todd Christofferson a respeito de ouvir a voz do Senhor, a respeito de alinhar a minha vontade com a vontade do Senhor? Vamos continuar, ok? A terceira coisa agora que vamos enfocar na nossa aula hoje é esse poder maravilhoso que Nefe recebeu. E ele disse o seguinte: E eis que te dou o poder, para que tudo quanto ligares na terra seja ligado no céu, e tudo quanto desligares na terra seja desligado no céu. E assim terás poder sobre esse povo. Esse irmão, esse profeta recebeu um grande dom de Deus, talvez o maior dom que um homem possa ter, o poder de selar qualquer coisa. Esse poder ele está na mão de muitos profetas, tá? Mas ele é detido hoje pelo profeta presidente, o presidente Russell M. Nelson. Muitos profetas antigamente tiveram esse poder. Nós vamos ver o exemplo. Um deles foi Elias. E diz assim: Então Elias, o tebista dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face eu estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Ele tinha selado o céu. Pensa nisso. Mateus teve esse mesmo poder recebido do Salvador Jesus Cristo. E disse-lhe ele: E vós, de quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus respondendo disse: Bem-aventurado é tu, pois, Simão Barjonas, porque não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está no céu. E também eu te digo que tu és Pedro. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja, sobre a pedra da revelação. E as portas do inferno não prevalecerão sobre ele, para aqueles que vivem em retidão e buscam revelação. E agora a segunda coisa que ele estava dando para ele: e te darei as chaves do reino do céu. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que desligares na terra será desligado no céu. Elias teve esse poder, é, Pedro teve esse poder, e vamos ver agora. E em verdade te digo que tudo que selares, agora é Joseph Smith, na terra, será selado no céu. E tudo que ligares na terra, em meu nome e pela minha palavra, diz o Senhor, será ligado eternamente nos céus. E todos os pecados que remires na terra serão remidos eternamente nos céus. E todos os pecados que retiveres na terra serão retidos também, tá? No céu. Pensem só nesse poder de selar, o poder que nós temos disponível hoje na terra, nos templos. O profeta de Deus tem enfocado muito a respeito disso, para que todos nós possamos
frequentar o templo, para que vocês que são jovens e não são selados aos seus pais, se preparem para essa oportunidade, se não for com os seus pais agora, em vida, talvez se preparar para selar com a sua futura esposa e depois selar seus pais a vocês e se selar ao Salvador Jesus Cristo. Esta é para isso que Cristo veio, para isso que Elias veio, esse poder de selar tanto no céu quanto na terra. Quando Joseph Smith foi no bosque a primeira vez e depois muitos encontros que ele teve com Moroni, Moroni enfatizou, reenfatizou sobre esse poder, tá? Que chegar o tempo, tá? E ele ensinou fortemente a respeito disso o poder de unir as famílias. É para isso que existe o plano de salvação. É para isso que nós precisamos ser selados. É por isso que nós precisamos deste poder. Nefe recebeu esse poder. Falamos a respeito de outros profetas da antiguidade e dessa dispensação que receberam esse poder de unir, de selar as famílias, ok? Para que nós possamos terminar nossa aula, eu gostaria de falar sobre algo que está embutido nesse poder e que todos nós, como jovens, podemos nos envolver desde cedo com isso, ok? Vocês são filhos e filhas de Deus, filhos do convênio e edificadores do reino. Não precisam esperar até atingir uma determinada idade para cumprir sua responsabilidade de ajudar no trabalho de salvação da família humana. Seus dedos foram treinados para digitar, tuitar, acelerar e impulsionar o trabalho do Senhor, não apenas para se comunicarem rapidamente com os amigos. Well, start out about, mid-September. Bishop come to our house and wanted to see Cheyenne. He asked that Cheyenne would accept a calling to work on the Elijah Project. The Elijah Project is about all the youth coming together and finding their own ancestors and doing their ordinances, and it may seem hard at first, but it's a lot of fun. When Cheyenne was called, my mother had passed away about 3 days prior to that. We had just barely had her funeral. My parents, they were very strong, very into genealogy. So no sooner did the bishop leave, Cheyenne went straight to her grandfather that had just, had just lost his wife. And that kind of lifted his spirits. That was something that he was very excited for. Matter of fact, the first excursion to the temple, we took all the youth, and I remember when we pulled up that morning, and immediately he came out and wanted to know how it went. So we told him we did over 200 names, Dad. He was just excited. He knew everything and every name. He was constantly on the computer. He never took a break, even until he passed away. He passed away 8 weeks after my mom passed away. He worked with Cheyenne for about 6 weeks before he just couldn't do anymore. Almost like a passing of the guard. After my grandparents passed away, I wanted to kind of carry on their work. As I go through family history, you can learn about the time when they were born and where they lived, and you can find stories on them and pictures, and it's almost like you almost get to know them and feel compassion for them. And I was going through my grandpa's books, and we found journals, and one was about Susan Ellen Johnson. It just talks about all of her times on the plains and how she raised children that weren't hers, and what kind of faith she had and how she stuck to it. And she was a good horsewoman too. So they also had lives. We just found a lot of names and lines that just shoot out from those names, and there's a lot of names that haven't had their ordinances done. I've always just gone to the temple and done temple names, but when I got my first card, it was exciting to know that I'm doing it for my own ancestor and from my own lines, and I don't know, it just feels almost like they're there.
This is true. Our children are the ones that inspired us to attend the temple a little more, and we changed our temple night from once a month to once a week. And many times when we leave the home, our kids want to know which names we're taking, and they want a report. To find a card and to just wait for the card to be done and get all the sealings done is just a good feeling to know that I can give people the same saving ordinances that I have. It makes me feel humble. It was such a blessing to me in my life when that came when it did. And now we're always going to the temple with the names that we have, and being able to do that with our whole family is such an amazing thing. It's something that has brought our family closer, and we've been very blessed. Todos nós podemos nos envolver mais com este trabalho de salvar. Esse é o poder de Elias, né? O poder de selar, de unir famílias. Todos nós podemos nos envolver mais com esse trabalho da história de nossa própria família. Cada um de nós, principalmente vocês, jovens, não percam seu tempo na internet com coisas desnecessárias. Trabalhem exaustivamente pela salvação daqueles que não tiveram a oportunidade de ouvir e de conhecer as sagradas verdades que todos nós conhecemos. Quão maravilhoso é o plano de nosso Pai, que possibilita aquele que não teve a oportunidade de ouvir a mensagem de salvação, de mudar sua vida, de receber as ordenanças necessárias. Seus mortos, seus parentes que já se foram, precisam muito de você. Testifico que Deus nos ama, que esse plano é perfeito. Ele quer falar conosco. A diligência em saber a vontade do Senhor nos qualificará para termos mais poder. Este poder, o poder selador, ele une nós a nossas famílias. Ele é detido pelo profeta hoje, o presidente Nelson, ok? E ele compartilha com os seladores, com a presidência do templo e com aqueles que ele escolhe para que possam ter esse poder. Minha última pergunta: o que você fará mais para se envolver com este trabalho sagrado que é o trabalho de procurar os seus mortos? Deus possa abençoá-los. Vocês são a geração eleita. Vocês são o povo escolhido, a nação santa, aqueles que farão uma grande diferença no reino de Deus. Um forte abraço a todos vocês e deixo essa aula parte do meu amor e meu testemunho. No sagrado nome do Salvador Jesus Cristo. Amém.